Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é, olha, fundamental para entender a justiça aqui no Brasil: as nulidades e os recursos no processo penal. Pode parecer um papo meio técnico, mas pensa comigo: são as ferramentas que o nosso sistema tem para, sabe, olhar para si mesmo e dizer: opa, aqui eu errei, preciso consertar. A gente vai destrinchar isso tudo, artigo por artigo, conceito por conceito, para entender como a lei tenta, na prática, proteger a gente de uma falha no meio do caminho. Bora lá? Para começar, vamos partir de uma pergunta que é a base de tudo isso. E aí, o que acontece quando a justiça erra? O que acontece quando um ato, uma decisão, ou até um processo inteiro é construído em cima de uma base com um defeito? A gente precisa lembrar que o sistema de justiça é uma criação humana, então ele pode falhar. A grande questão, e é isso que a gente vai explorar aqui, não é se os erros acontecem, porque eles acontecem. A questão é como o sistema lida com eles para garantir que os direitos de todo mundo sejam protegidos. Então, para organizar nosso papo, a gente monta um roteiro com 4 partes. Primeiro, vamos entender por que as regras do jogo são tão importantes, o que a gente está chamando de o jogo justo da justiça. Depois, a gente entra de sola no que são as nulidades, que são tipo uns vírus que podem contaminar o processo. Na terceira parte, a gente vai ver o direito de recorrer, ou seja, quais são as armas que as partes têm para brigar contra uma decisão. E, por fim, vamos chegar nas garantias finais, que são os escudos mais poderosos que existem contra a injustiça, o famoso habeas corpus e a revisão criminal. Olha, no processo penal aquela história de que os fins justificam os meios, esquece, aqui isso não cola. Não adianta nada chegar a um resultado se o caminho até ele foi todo torto, todo injusto. As regras, essas formalidades do processo, não são só burocracia, sabe? Elas são a garantia de que a acusação e a defesa vão jogar no mesmo campo com as mesmas regras. Elas existem para proteger a pessoa acusada do poder gigantesco do Estado. E é justamente quando essas regras são quebradas que a gente abre a porta para o nosso próximo assunto: as nulidades. E se uma dessas regras super importantes for quebrada? E aí, o que acontece? Exatamente aqui que a gente entra no mundo das nulidades. Pensa nelas como se fossem o controle de qualidade da justiça. Quando um ato do processo é feito com um erro muito grave, ele é considerado nulo, ou seja, ele não vale. É tipo uma peça com defeito numa fábrica. Tem que jogar fora para não estragar o produto final, que nesse caso é uma decisão justa. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa definição. Nulidade é um vício, uma falha séria que contamina um ato do processo, porque diz respeito a uma regra ou um princípio super importante da lei. E olha, é importante entender, não é qualquer errinho de digitação, não. É um defeito que mexe com a validade do ato. Por exemplo, imagina uma audiência que acontece sem o advogado de defesa presente. Isso não é só um probleminha, é um ato nulo. Por quê? Porque fere de morte o direito à ampla defesa. Aquele ato, na teoria, simplesmente não produziu efeito nenhum. Mas aqui, pessoal, atenção, porque vem o ponto mais importante, o coração de todo o sistema de nulidades. Está escrito aí no artigo 563 e os franceses resumem numa frase chique: Pas de nullité sans greffe, trazendo para o nosso dia a dia, não há nulidade sem prejuízo. O que isso quer dizer? Que não basta você apontar o erro, você tem que provar que aquele erro te causou um dano de verdade. Vamos para o exemplo prático. Uma testemunha da defesa não foi intimada do jeito certo, erro do cartório. Mas o advogado consegue levar a testemunha no dia da audiência, ela fala normalmente. O juiz pode pensar: ok, teve o erro, mas teve prejuízo para a defesa? Não, o objetivo foi alcançado, então não tem por que anular. É um princípio que tenta ser mais prático, para evitar que o processo pare por formalidades que no fim não mudaram nada para ninguém. O artigo 564 do Código de Processo Penal é quase um cardápio de situações que podem gerar nulidade. Vamos dar uma olhada em algumas. O inciso 1 fala de juiz incompetente, suspeito ou que recebeu suborno. Isso é meio óbvio, né? Para ter um julgamento justo, o juiz tem que ser imparcial. Qualquer coisinha que coloque essa imparcialidade em dúvida já contamina tudo. Outro ponto, a falta de um defensor para o réu. Essa é uma nulidade que chamamos de absoluta, não tem conserto. Defesa técnica é um direito que não dá para abrir mão. Sem advogado não existe processo válido. E a falta de citação, que é o aviso oficial para a pessoa saber que está sendo processada e poder se defender, também é uma falha gravíssima. Cada um desses itens está ali para proteger uma garantia fundamental. Então, muitas vezes, essa briga sobre uma nulidade acontece por meio de um recurso. Mas o direito de recorrer é bem mais amplo que isso. Ele é a concretização daquela ideia do duplo grau de jurisdição. O direito de ter uma decisão reexaminada por um tribunal, por juízes mais experientes. Se alguém não concorda com a sentença ou com uma decisão no meio do caminho, calma, o jogo não acabou. Essa pessoa pode e deve recorrer. E aqui a gente vê duas das principais ferramentas para isso.
De um lado, o recurso em sentido estrito, o famoso rese, lá do artigo 581. Ele é tipo um recurso no meio do jogo, sabe? Usado para contestar decisões importantes do juiz durante o processo. O exemplo clássico é quando o juiz olha a denúncia do Ministério Público e fala: não vou aceitar. O MP pode entrar com o rese para o tribunal mandar o juiz aceitar a denúncia e começar o processo. Do outro lado, a apelação, que é o recurso mais famoso de todos. Esse é contra a sentença final. Se o réu é condenado, ele apela para tentar ser absolvido ou diminuir a pena. Se ele é absolvido, o Ministério Público pode apelar para tentar condenar. A apelação leva o caso todo de novo para o tribunal, que pode olhar tudo de novo, fatos, provas, tudo. E quem é que pode usar esses recursos? O artigo 577 deixa bem claro. Primeiro, o Ministério Público, que é o dono da ação penal pública e o fiscal da lei. O querelante, que é a vítima quando ela mesma processa alguém em crimes como calúnia e difamação. E, claro, o réu, sempre representado por seu advogado. Ter essa lista grande de pessoas é essencial. Garante que a busca pela decisão certa não seja uma coisa de um lado só. Todo mundo que se sentiu prejudicado tem a chance de pedir uma segunda opinião, digamos assim. Bom, agora a gente vai além dos recursos normais. A gente entra num campo de ações que são, na verdade, garantias da Constituição. Elas são como válvulas de escape do sistema. Não servem para discutir se a pena foi de 5 ou 6 anos, não. Elas são para situações extremas, para proteger nosso bem mais precioso, a liberdade, e para consertar injustiças que, sem elas, seriam para sempre. O primeiro e o mais famoso de todos é o habeas corpus. O nome vem do latim e quer dizer que tenhas o teu corpo. O pessoal do direito chama ele de remédio heróico. Sabe por quê? Porque é uma ação super ultra rápida. Não precisa de formalidade, não precisa de advogado, não precisa pagar nada. Qualquer pessoa pode entrar com um habeas corpus para ajudar a outra, pode ser até escrito num guardanapo. O objetivo dele é um só, como diz o artigo 647. Parar imediatamente uma prisão ilegal ou uma ameaça à liberdade de alguém. E o que é uma prisão ilegal? O artigo 648 dá a letra. Inciso 1. Quando não tem justa causa. É aquela prisão sem o mínimo de prova, sem motivo nenhum. Inciso 2. Quando a pessoa fica presa mais tempo do que a lei deixa, o que a gente chama de excesso de prazo. Inciso 6. Quando o processo é claramente nulo. Olha aí a conexão com o nosso primeiro assunto. Se o processo todo não vale nada, a prisão que vem dele também é ilegal. E o inciso 3. Quando quem mandou prender não tinha poder para isso. Para todas essas situações, o habeas corpus é a chave da cela. A segunda garantia final é a revisão criminal. Pensa assim, se o habeas corpus protege da prisão ilegal durante o processo, a revisão criminal ataca a injustiça de uma condenação que já virou definitiva. No direito tem um negócio chamado coisa julgada. Significa que quando o processo acaba e não cabe mais recurso, a decisão vira pedra, não muda mais. A revisão criminal é uma das pouquíssimas coisas que pode quebrar essa coisa julgada. Ela permite, como está aí no slide, desfazer uma condenação e corrigir um erro judicial, mesmo que anos tenham se passado. É por isso que ela não é uma terceira chance de apelar, de jeito nenhum. O artigo 621 dá uma lista bem fechada de motivos. Por exemplo, o inciso 1. A sentença foi contra o que está escrito na lei ou contra as provas do processo. Tipo, o juiz ignorou uma prova claríssima que inocentava a pessoa. Inciso 2. A condenação foi baseada em provas falsas, tipo um laudo pericial fraudado ou uma testemunha que depois confessou que mentiu. E o mais forte de todos, o inciso 3. Depois da sentença, aparecem provas novas da inocência do condenado. Imagina um exame de DNA que não existia na época e que agora prova que a pessoa presa é inocente. É para essas situações gravíssimas que a revisão criminal existe. No final das contas, depois de passar por tudo isso, o que fica claro para a gente? A existência de nulidades, de recursos, do habeas corpus, a revisão criminal, isso não é um sinal de que o sistema é fraco. Pelo contrário, é um sinal da força dele. Um sistema de justiça bom é aquele que sabe que pode errar e que, por isso mesmo, cria ferramentas fortes para se consertar. É o sistema admitindo que a busca pela justiça nunca acaba. É um processo de sempre melhorar, onde proteger quem é inocente é tão ou até mais importante do que condenar quem é culpado. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Com toda essa máquina complexa de proteções feita para evitar e corrigir erros, será que a justiça pode ser considerada infalível? Ou será que a própria existência de tudo isso que a gente conversou é a maior prova de que a justiça perfeita é um sonho distante e que o nosso trabalho, de todo mundo, é só tentar tornar o sistema um pouco menos falho, mais humano e, acima de tudo, mais justo? Fica aí o pensamento. Agradeço muito a companhia de vocês nessa análise.